Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu também quero cumprimentar você que está assistindo através da internet, através do canal oficial no YouTube, com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Aonde você estiver, quero lhe pedir que você, por favor, permaneça conosco até o final. Não saia desse canal, permaneça até o final. Te peço também que você possa copiar o link e encaminhar para os teus amigos, para os teus parentes, em nome de Jesus. Amém? Aos irmãos que estão aqui no templo, assistindo o culto presencialmente, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus guarde a vida de vocês. É muito bom estar mais uma vez aqui com vocês. Amém? É muito bom estar adorando a Deus. Afinal, não sabemos o que vai acontecer amanhã, né? Sabemos o que está acontecendo agora, mas amanhã não sabemos. Pode ser que Jesus volte, né? E se Jesus voltar nas próximas horas, nós estamos no lugar certo. Estamos fazendo a coisa certa, louvando, exaltando e glorificando o nome dele. Glória a Deus. Amém? Se nós tivermos tempo ainda hoje, se nós tivermos tempo, iremos cantar uma canção que diz que ele é aquele que a nossa alma sonhou. Amém? Tu és. E se nós tivermos mais tempo, nós vamos pedir para que a Shekinah dele desça nesse lugar. Derrama tua Shekinah sobre nós. Amém? Diga glória a Deus. Você já falou com o irmão que está do seu lado? Fala com o irmão do lado, com o irmão do fundo, da frente. Amém? Quero louvar a Deus pela vida do Ministério do Louvor Nova Criação. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Deus continue guardando as vossas vidas. Hoje é quanto? 25? Glória a Deus. Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 30. Hebreus 11, versículo de número 30. Quem achou, diga glória a Deus. O texto diz: foi pela fé que os muros de Jericó desmoronaram, depois de serem rodeados durante 7 dias. Tem algumas traduções que dizem assim: foi pela fé de Josué que os muros de Jericó vieram abaixo depois de serem rodeados durante 7 dias. Diga glória a Deus. Nós aprendemos na semana passada que o livro de Josué é um livro de novos começos, né? Um livro de novos começos, de novas oportunidades. Nós aprendemos que quando se fala de novos começos e de novas oportunidades, estava sendo falado de novos começos para Josué, novos começos para o povo e novos começos para a família de Josué. Então eu entendo pela fé, afinal de contas nós estamos em um culto denominado a importância de crer no poder da fé.
A nossa pastora Margarida falou mais cedo a respeito dessa importância, a importância de crer no poder da fé. Então, pela fé, eu entendo que se o livro de Josué é um livro de novos começos, e nós estamos pregando nesta noite a respeito exatamente do livro de Josué, eu entendo com isso que Deus está falando para mim e para você, que é chegado um tempo de novo começo, ou de um recomeço. Diga glória a Deus. Amém? Porque todas as vezes que a palavra de Deus, ela era aberta e lida para o povo, era o recado que Deus estava deixando para o seu povo. E isso não mudou. Todas as vezes que ou eu, ou a pastora Margarida, ou a pastora Fernanda, ou o pastor Samuel, ou o pastor Anderson, ou qualquer pregador, missionário Lucas, ou qualquer pregador, qualquer ministro, abre a palavra para deixar uma saudação, deixar uma oportunidade, um ensinamento, uma pregação, é Deus falando comigo e Deus falando contigo. Diga glória a Deus. Nós aprendemos também que Josué é um nome hebraico e que a derivação dele em grego é Jesus. Diga glória a Deus. É importante dizer que Josué foi aquele que liderou o povo lá no Antigo Testamento. E essa liderança de Josué no Antigo Testamento permitiu ao povo vencer grandes batalhas. Mas a época de Josué passou. E nós temos um líder hoje que se chama Jesus. E a liderança de Jesus vai nos permitir vencermos grandes batalhas. Diga glória a Deus. O segredo do sucesso e das vitórias de Josué foi sua fé inabalável na palavra de Deus. Aconteça o que acontecer, o segredo do meu sucesso, do seu sucesso, é crer na palavra de Deus. Mas a minha vida está meio bagunçada, o segredo é crer na palavra de Deus. Mas a minha fé está meio oscilando, o segredo é crer na palavra de Deus. Mas tem uma pessoa que está me perseguindo, o segredo é crer na palavra de Deus. Mas eu não estou conseguindo dormir, você vai conseguir dormir, porque o segredo é crer na palavra de Deus. Amém? Aconteça o que acontecer, creia na palavra de Deus. Falamos também na semana passada que antes mesmo do livro de Josué ser escrito, né, o homem Josué, ele já vinha sendo falado muito no Antigo Testamento, mas nós deixamos passar despercebido porque tinha uma figura que chamava muita atenção. O nome dessa figura era Moisés. Moisés chamava tanta atenção que a gente não conseguia prestar atenção que Josué estava lá o tempo todo do lado dele. Diga glória a Deus. Êxodo capítulo 17, versículo do 8 ao 13, é quando Josué aparece pela primeira vez. E é interessante que ele já aparece vencendo uma batalha. A batalha contra os amalequitas. Diga glória a Deus. Êxodo capítulo 24, versículo 13, vai dizer que Josué era o auxiliar de Moisés desde a sua mocidade. Aonde Moisés ia, Josué ia atrás. Números capítulo 3, versículo 16, vai dizer que o nome dele era Oséias, o filho de Num, mas que depois Deus entendeu que precisava mudar o nome dele de Oséias para Josué. E Josué significa Deus é a minha salvação, ou Deus é a minha vitória. Diga, eu tomo posse. Números capítulo 14, versículo 6, vai dizer que Josué e Calebe, eles foram fiéis a Deus até o fim. E você vai perceber ao longo dos dias
que Deus reservou uma grande recompensa para Caleb e uma grande recompensa para Josué. Isso prova que vale a pena ser fiel a Deus. Isso prova que vale a pena servir, mesmo que seja chorando. Diga glória a Deus. Números capítulo 27, versículo 15 ao 23, vai dizer que Deus já tinha escolhido Josué para ser o sucessor de Moisés. Por quê? O texto diz que o Espírito de Deus já estava sobre ele. Deuteronômio capítulo 1, versículo 38. Deus vai instruir Moisés a encorajar Josué. Deus vai instruir Moisés a fortalecer a fé de Josué. É disso que nós precisamos. Alguém que possa fortalecer a nossa fé. Alguém que possa nos encorajar. Alguém que possa dizer, olha, a sua situação é difícil, a sua situação é complicada, mas nós temos um Deus que pode mudar a situação. A sua situação é extremamente complexa, mas Deus está no controle da situação. Não desista, não pare, avance. Deuteronômio capítulo 31, verso 6, verso 7 e verso 23, Moisés vai dizer para Josué a mesma coisa que depois Deus vai dizer também. Moisés vai dizer para Josué: seja forte e seja corajoso. Diga glória a Deus. Olhe para alguém, se for possível, se você tiver liberdade, segure na mão dessa pessoa e diga: seja forte e seja corajoso. Amém? 1 Reis capítulo 16, versículo 34 vai dizer que a palavra de um líder tem poder que vem do alto. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Isso foi as narrativas de Josué no Antigo Testamento antes do livro dele. Mas no Novo Testamento Josué também é citado algumas vezes. Atos capítulo 7, versículo 45 vai citar sobre Josué. Hebreus capítulo 4, versículo 8 vai citar novamente a respeito de Josué. Hebreus capítulo 3, versículo 5 vai citar mais uma vez a respeito do admirável, do grande Josué. Hebreus capítulo 11, versículo 30, o texto que nós lemos hoje, vai dizer que ele faz parte da galeria dos heróis da fé. E o texto vai dizer: pela fé de Josué caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Muito bem, dita essas coisas, eu te convido a desligar o aparelho celular. Eu te convido a guardar o seu celular na bolsa e mergulhar junto comigo nas narrativas bíblicas, porque Deus falou comigo de uma forma poderosa, e eu sei que Deus vai falar com você também. Diga glória a Deus. O capítulo 1 do livro de Josué, a epígrafe aqui da minha Bíblia, diz assim: Deus convoca Josué para a liderança. E nós paramos na semana passada exatamente aqui, capítulo 1, nós lemos do versículo 1 até o versículo de número 8, e nós paramos aqui no versículo 8, mas eu quero voltar com vocês aqui, alguns versos, para que nós possamos dar continuidade, em nome de Jesus, né? Quando nós olhamos o capítulo 1, versículo de número 1 e versículo de número 2, olha o que diz: logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu, agora levanta-te. Você perdeu de dar um glória. Missionário Lucas, Yahvé sondou o coração de Josué. Ele identificou preocupação, tristeza no coração de Josué. E o texto, ele é claro em dizer que Deus não pediu para ele se levantar,
O texto diz: e ordenou-lhe para que ele se levantasse. Diga glória a Deus. Existem momentos na minha vida e na sua vida que vai ser preciso Deus agir exatamente dessa forma. Não apenas pedir, mas ordenar para mim, para você: se levante, erga a cabeça, tome uma atitude. Diga glória a Deus. Irmãos, eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para dar errado. O cenário aonde é a minha origem, da onde eu vim, tinha tudo para eu dar errado. E teve um momento da minha vida que eu trilhei um caminho aonde o final seria um final de desastre. Mas um dia eu tive encontro com o dono desta palavra. Um dia eu tive encontro com o Espírito que é pregado nesta palavra. E a minha alma creu nesta palavra. E a partir do momento que a minha alma creu nesta palavra, deixou de ser na força do meu braço e passou a ser na força do braço de Deus. Você tem duas opções nesta noite: crer nesta palavra ou continuar na mesma vida que você está vivendo. Bispo, o que foi que mudou na sua vida desde quando você creu nessa palavra? Pouca coisa, mas uma só importante: o meu nome está escrito no livro da vida. E isso por si só já basta, porque eu sei que no dia que ele voltar nas nuvens, que a 7ª trombeta tocar, os sepulcros se abrirão e darão seus mortos, mas nós que estamos vivos, a Bíblia diz que nós seremos arrebatados. Ah, meu irmão, e se isso acontecer hoje, eu tenho algo poderoso da parte de Deus para lhe dizer: lá nos céus não vai ter boleto, não vai ter preocupação, não vai ter dor, não vai ter lágrimas, não vai ter nada, vai ter somente glória a Deus e aleluia durante toda a eternidade. E tudo vai ficar para trás. Diga glória a Deus. Então você percebe que no capítulo 1, verso 1 e 2, Deus diz: levanta-te, Josué. Foi preciso fé para Josué se levantar. E é preciso você usar a fé hoje, se você quiser se levantar. Fé é decisão, irmãos. Fé é decisão. Você, pela fé, pode decidir hoje que você vai se levantar. Pela fé você pode decidir hoje que você vai erguer a cabeça. Mas está doendo, bispo, erga a cabeça. Mas está doendo, bispo, se levante. Mas está doendo, use a fé. Porque o diabo está colocando pressão contra a sua vida para te ver cabisbaixo. O diabo está colocando pressão contra a sua vida para te fazer parar, para te fazer desistir. Aí Deus nos reuniu nesta noite para dizer: você não vai parar, você não vai desistir. Use a fé. É disso que as pessoas precisam. É o que o texto diz aí: incentivo. Deus sabe bem disso, por isso decidiu incentivar Josué, pois Deus sabe que os homens não estão aptos para tal feito. Verdade ou mentira? Verdade. O motivo pelo qual Deus decidiu incentivar Josué é porque Deus sabe que não é um costume dos homens incentivar outros homens a vencer, incentivar outros homens a prosseguir.
A Bíblia diz: é melhor que sejam dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Mas na prática nós não agimos assim. Quando alguém cai, quando alguém falha, quando alguém peca, nós não ajudamos essa pessoa a levantar. Muito pelo contrário, nós nos ajuntamos, nos reunimos para criticar, para apontar, para desfazer. E muitas vezes, com o nosso comportamento, nós ajudamos mais a empurrar a pessoa para o chão. Mas nessa noite Deus está dizendo para mim e para você: aprenda a estender a mão para alguém. Aprenda a levantar a mão para alguém. Aprenda a incentivar alguém a ser um vencedor, a ser uma vencedora. Ainda que pareça difícil. Mesmo que pareça difícil. Pastora Margarida, só acaba quando acaba. Bispo, se eu for redundante, mas é isso mesmo, só acaba quando acaba. E quando é que acaba? Quando a morte chega, quando a morte vem. Se a morte não chegou ainda, há esperança para mim e para você. Está de pé? Está respirando? Coração está batendo? Oh, meu irmão, você está vivo. Minha irmã, você está viva, tem esperança. Deus pode, Deus vai fazer acontecer o milagre. Diga glória a Deus. O capítulo 1, verso 5. Deus é mais enfático com Josué. Deus diz: ninguém vai poder te resistir. E Deus diz assim: ó, ninguém vai poder te resistir. Fala assim: não é só hoje não, é durante a vida toda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Diga glória a Deus. Mas não é só hoje não. Segundo esta palavra, é durante a sua vida toda. Hoje está caindo 1000 do teu lado e 10.000 à tua direita, e amanhã vai cair de novo. Mais 1000 do teu lado e mais 10.000 à tua direita. E você, diga: não serei atingido. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Mas no verso 5, Deus ainda continua. Olha, Deus quando escolhe alguém para incentivar, e eu sei que Deus está incentivando pessoas hoje. Deus continua no verso 5. Deus fala assim: eu estarei contigo, Josué. Eu jamais te abandonarei, Josué. Eu nunca vou te desamparar, Josué. Parece que eu vejo Deus falando com pessoas aqui nessa noite. Eu estarei contigo. Eu não vou te abandonar. Eu não vou te desamparar. Glória a Deus. Irmãos, eu estou pregando para você, mas eu estou pregando para mim também. Eu creio nisso até os ossos. Eu creio até os ossos. Amém? Eu já tive, missionário Lucas, tantas vezes na lona, que eu aprendi a confiar em Deus. Eu já tive tantas vezes na lona, que eu aprendi a confiar em Deus. Bispo, o que é na lona? É quando você toma um. Pá! Aí você cai. Aí o juiz vem e começa a contar. Só que tem uns camaradas lá que o juiz começa a contar e ele não levanta mais. Fica caído. Mas todas as vezes que eu estive na lona que o juiz contou, eu fiquei de pé. E você também, por isso que você está aqui nessa noite. Amém? Algumas vezes você já esteve na lona, mas Deus te levantou, Deus te colocou de pé. E Ele vai continuar te levantando, Ele vai continuar te colocando de pé. Diga glória a Deus. O verso 6 do capítulo 1, Deus diz: seja forte e corajoso. A mesma coisa que Moisés disse. Deus agora fala para ele: Pastor Anderson, quem falou a primeira vez com Josué, seja forte e corajoso, foi quem? Foi quem? Moisés. Mas parece que não foi suficiente.
Aí, como parece que não foi suficiente, Deus disse: bom, já que ele não acreditou em Moisés, ele agora vai acreditar em mim. Aí Deus se manifesta e diz: seja forte e corajoso. E é isso que Deus está fazendo com você nessa noite. Está dizendo através dessa palavra: seja forte e seja corajoso. Diga glória a Deus. Aí Deus diz mais no verso 6: esforça-te e tenha o quê? Bom ânimo. Esforça-te e tenha o quê? Bom ânimo. Meu Deus. Tem um Galileu que aparece lá no Novo Testamento, que o Galileu diz assim: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Parece que esse Galileu sabia do que estava falando, viu? Porque foi isso que o pai do Galileu disse para Josué: tenha bom ânimo. Diga glória a Deus. Irmãos, Deus não deu explicação para Josué de como ele iria fazer para realizar tantas coisas na vida de Josué. Josué tinha que exercitar sua fé, ser forte e ser corajoso. Parece que eu vejo Deus nessa noite dizendo para mim e para você o seguinte: eu não preciso explicar como eu vou fazer para mudar a sua vida. Parece que eu vejo Deus dizendo nessa noite: eu não preciso explicar para você como eu vou fazer para o milagre acontecer na sua vida. Você só precisa fazer igual a Josué: ser forte, corajoso e confiar, e acreditar, e tomar posse da palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por que isso? Por que isso? Porque o povo de Deus, olhe para alguém e diga assim: o povo de Deus, diga, vive de promessas e não de explicações como vai acontecer. Fale para alguém e diga: o povo de Deus vive de promessas e não de explicações como vai acontecer. Quantos creem nisso? É exatamente assim. São tantas coisas que Deus já fez na minha vida e na sua vida, e Ele não precisou explicar nada. Nós só precisamos o quê? Crer. Por que assim, irmãos? A Bíblia diz que os pensamentos deles são mais altos, que os pensamentos deles são mais elevados, que os caminhos deles são mais perfeitos. Oh, meu irmão, se ele for tentar explicar, a gente não vai entender. Então é melhor deixar ele fazer, é melhor deixar ele executar. Oh, meu irmão, foi ele que criou o universo. Nós estamos falando do homem, do ser que é o arquiteto do universo. Nós estamos falando de alguém que coloca o sol no universo e ninguém sabe como fica pegando fogo durante a eternidade toda. Cadê o oxigênio? Ninguém sabe. Não precisa, ele mantém aceso. Então, o arquiteto que projetou o universo, ele não precisa me dar explicação nem para você. Ele só precisa dizer: eu vou fazer. E eu e você temos que crer. Glória a Deus. Quando confiamos nas promessas de Deus e vivemos pela fé, podemos ter certeza que o Senhor nos dará a direção correta que precisamos. Eu creio nisso. Quem crê mais? O capítulo 1, verso 7, Deus diz assim: tão somente seja de fato forte e corajoso. Perceba que Deus está se comportando como Moisés. Tão somente esforça-te e tenha bom ânimo. Tenha zelo para agir de acordo com os mandamentos da Torá, da minha lei, dos meus mandamentos. Não te aparte desta lei, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenha sucesso em todas as tuas realizações. Segura essa chave aí.
O diabo, ele cria situações para você não meditar na palavra, porque a palavra vai ser a ponte para o sucesso das tuas realizações. A palavra vai ser a ponte para chegar no lugar que Deus está te esperando. Ó, não te aparte desta lei, nem para a direita e nem para a esquerda, para que tenhas sucesso. Sucesso em quê? Em todas as tuas realizações. Quando Deus fala aqui com Josué dessa forma, está dizendo para ele meditar, e não apenas meditar, mas confiar, e não apenas confiar, mas praticar. Diga glória a Deus. O verso 8 do capítulo 1, Deus diz assim: é preciso que a Torá, a lei, o livro de Deus, esteja sempre em teus lábios. É preciso meditar nele de dia e também de noite, para assim poder agir conforme nele está escrito. Apenas desse modo será vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançará bom êxito em tudo que fizer. Opa! Aqui não tem uma chave, aqui tem um chaveiro completo. Eu vou ler de novo, que é para poder você tomar posse desse negócio. Deus orientando Josué dizendo, capítulo verso 8, é preciso, diga comigo, é preciso. Olhe para alguém e diga agora, é preciso. Eu sei que ele vai te perguntar, é preciso o quê? Eu vou repetir, ele vai entender. É preciso que a Torá, o livro da lei, a lei de Deus, a palavra de Deus esteja sempre em teus, na tua boca, no teu coração. É preciso meditar nesta palavra de dia e também de noite. Tu não toma café de manhã? Está comendo, está se alimentando. Não toma café à noite? Já sei, tem alguns que vai dizer que são mais fidargo, fazer igual a minha avó, é mais fidargo, vai dizer, não, eu janto de noite. Diga glória a Deus. Não me interessa se tomar café ou se você janta, o que importa é que você se alimenta à noite, amém? Então se alimente também da palavra de dia e de noite. Glória a Deus. Aí Deus fala assim, ó, é preciso meditar de dia e também de noite. Por quê? Para assim poder agir conforme nele está escrito. Você só vai conseguir agir da forma como Deus quer se você entender o que está escrito aqui. E você só vai entender o que está escrito aqui se você meditar todo dia, de dia e de noite. Se você só abrir a Bíblia na quarta-feira, hoje, e você só for abrir a Bíblia agora na sexta-feira, vai dar errado no final. Porque o texto diz que tem que meditar de dia e de noite, todos os dias. Ó, se alimentar da palavra. Aí ele fala assim, ó, Deus falando com Josué, apenas desse modo, repita comigo, diga apenas desse modo. Olhe para alguém e diga, não tem outro caminho não, viu? A receita é essa aqui. Apenas desse modo será vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançará bom êxito em tudo que fizer. Diga glória a Deus. Irmãos, o sucesso da liderança de Josué dependia da sua obediência ao livro da lei. O sucesso da sua vida depende do tamanho da obediência que você tem a esse livro aqui. Esse é o segredo do sucesso espiritual de um servo de Deus: meditar na palavra e ter uma vida de oração. Olhe para alguém e diga, esse é o segredo do sucesso espiritual de um servo de Deus. Diga, meditar na palavra e ter uma vida de oração. Você pode aplaudir Jesus?
Ontem eu fui comprar um almoço lá num restaurante de almoço ali chamado Márcia, e uma das meninas que me atendeu, ela é evangélica, ela fez assim: pastor, eu posso te fazer uma pergunta? Eu disse: pode. Ela fez: quem não ora é crente? Aí eu parei. Não, ela fez: pode falar. Eu disse: minha filha, que pergunta difícil. Ela fez: não é tão difícil não. Aí eu disse: eu vou fazer o seguinte, vou perguntar ao povo lá na igreja, e quando eu vier comprar comida aqui de novo eu te respondo. Aí eu deixei para perguntar a vocês. Você me ajudar aí? Me ajude aí. Quem não ora é crente? Pronto. Quando eu for lá agora eu já tenho a resposta. Quando eu chegar lá, eu vou dizer: o meu povo respondeu que quem não ora não é crente. Bispo, e tem base bíblica? Claro que tem. A ordem de Deus para meditar na lei de dia e de noite era para Josué fazer isso até a lei se tornar parte do seu ser. Olhe para alguém e diga assim: a ordem de Deus para meditar na palavra dele de dia e de noite é para você meditar até a palavra se tornar uma parte do seu ser. Faltou você dar glória, aplaudir Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluias. Pastor Samuel, o motivo pelo qual Deus, de forma insistente, falou com Josué para meditar era isso. Deus queria que Josué e a palavra se tornassem uma coisa só. E é isso que Deus está falando conosco nesta noite. Passe a meditar de uma maneira que você e a minha palavra se tornem uma coisa só. Meu irmão, se você e a palavra se tornar uma coisa só, meu irmão, os demônios vão passar até na porta da sua casa. Mas uma coisa é passar na porta da sua casa, outra coisa é entrar. Não vai entrar não. Não vai entrar não. Não vai entrar, porque você e a palavra, quando se tornar uma coisa só, ele vai olhar e não vai ver você, vai ver a palavra. E se ele insistir em entrar, a palavra vai dizer para ele: por um caminho você veio, mas por 7 caminhos você fugirá, porque é promessa. Glória a Deus. Diga: eu tomo posse. Meditar na palavra vai lhe permitir falar apenas aquilo que é natural. Natural para quem conhece de verdade a palavra e tem experiências profundas com o Espírito Santo. Esse falar o que é natural não é falar natural de forma carnal, não. É falar de forma natural, você vai vencer. É falar de forma natural, ele já te perdoou. É falar de forma natural, ele vai te alcançar e transformar a sua história. Porque vai se tornar natural você ser boca de Deus sobre a terra. Glória a Deus. A palavra permite que sua mente se detenha apenas no que for aprovado pela palavra de Deus. Oh, glória. A palavra te leva à submissão consciente e alegre à pessoa do poderoso Deus. A palavra te leva a ter um estilo de vida condizente com a vontade de Deus. A palavra te leva a ser uma pessoa muito feliz. Mesmo no meio do caos, você vai ser feliz. Através da palavra. Bispo, tem respaldo bíblico? Tem, eu aprendi com o Bruno. Tem. Silas e Paulo
estavam com as costas destruídas de chicotada, estavam presos numa masmorra, as mãos amarradas, presas num tronco, os pés acorrentados, no calabouço, lá embaixo, na última cela. E eles estavam cantando e adorando. E eles estavam batendo papo. Eu nunca vi uma coisa dessa. Quando eu paro para imaginar a cena, eu fico pensando, missionário Lucas, rapaz, esses caras eram crentes demais. A gente toma topada e já fica murmurando. O culto passa do horário, 5, 10 minutos, a gente já fica murmurando, em vez de cantar. Não, os camaradas estavam destinados a morrer. Porque o próximo passo era a execução, era a morte. Eu fico pensando, os dois deitados no chão, as duas mãos presas, os dois pés presos. Esses caras eram perigosos demais, rapaz. Não, esses camaradas eram perigosos demais na mão de Jesus. Para quebrar as costas dos caras de chicote e ainda botar os caras numa prisão, lá no subsolo, amarrar com tronco, com corrente, com tudo. Aí um olhando para a cara do outro, e aí, Silas, vai fazer o quê? Ele fala, rapaz, não tem muita coisa para fazer aqui não, só nos restaurar. Aí Paulo dizia assim, então ora aí que eu vou cantando daqui. Aí um cantava, outro orava, outro cantava, no meio do caos, porque a palavra estava neles. E quando a palavra está em nós, mesmo na dificuldade, nós podemos sim sermos felizes. Diga glória a Deus. O verso 9 do capítulo 1 diz assim: Deus falando com Josué. Deus amava Josué demais. Ora, não te ordenei? Eu não disse para você ser forte e corajoso? Parece que eu vejo Deus perguntando para alguém nessa noite: eu não já te falei, seja forte, seja corajoso? Aí Deus fala: não tenha medo, Josué, não fique apavorado. Por quê? O próprio Deus responde: porque Yahvé, o teu Deus, estará contigo. Por onde quer que você andar, Josué, eu estarei contigo. Tem algo interessante no livro de Josué. Quando você vai meditando no livro de Josué, o nome de Moisés aparece 57 vezes. Quantas vezes? Disse por que isso é interessante? Quem era a referência de Josué? Quem é que tinha um relacionamento profundo com Deus? Moisés. Então todas as vezes que ele lembrava da intimidade de Deus com Moisés, ele lembrava da promessa que Deus fez no versículo 1: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Diga glória a Deus. Quando chega no capítulo de número 10, capítulo de número 1, versículo de número 10, Josué resolve reunir todo o povo para conversar com o povo. Ele agora estava de pé, ele agora estava transbordando de fé. Deus falou com ele de forma detalhada. Josué se levantou e falou com os oficiais do povo: preparai vossas provisões, porque daqui a 3 dias vamos atravessar o Jordão. Como? Pela fé, meu irmão. Não tinha outra maneira não. Pela fé. Com o objetivo de quê? De entrar e ocupar a terra prometida por nosso Deus aos nossos pais. Vamos entrar, vamos ocupar e vamos prevalecer. Josué sabia que Deus, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, também tinha poder para abrir o Rio Jordão. Por isso que ele disse: nós vamos atravessar. Versículo 12 ao 16,
O texto vai dizer no capítulo 1: entretanto, as tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés disseram: lembra do que Moisés falou sobre a terra que aqui estamos agora? Essas tribos aqui estavam antes do Jordão, e eles conversaram com Moisés antes, dizendo: olha, essa terra aqui é boa para criar gado, e já que essa terra é boa para criar gado, deixa a gente ficar por aqui mesmo. Então eles lembraram para Josué que ele já tinha um acordo com Moisés para ficar ali mesmo, naquela região. Mas olha que interessante. Versículo 17: mas nós, os homens, vamos te ajudar até o fim. Somente depois de toda a terra conquistada do outro lado do Jordão, que assim voltaremos para nossas esposas e os nossos filhos aqui nesta terra. Qual foi a condição que aqueles homens colocaram para Josué? Basta que Yahvé esteja conosco, nos liderando nesta batalha. Diga glória a Deus. O que aqueles homens estavam dizendo é o seguinte: se realmente Deus está contigo, se realmente Deus vai liderar essa batalha, nós vamos junto com você. É tipo assim, eles já tinham a herança deles, eles não tinham que conquistar mais nada. Aquelas duas tribos, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e meia tribo, metade da tribo de Manassés, esse grupo aqui, esses três grupos, não tinham que conquistar mais nada, eles já estavam no lugar que pertencia a eles. Mas observe que os homens tomaram uma decisão. Qual foi a decisão? As mulheres e as esposas vão ficar aqui, mas nós, os homens, vamos com vocês. Bispo, eu não entendi. Se você estiver bem, no dia que Deus te exaltar, lembre de estender a mão para alguém. Lembre que tem alguém lá atrás que precisa da sua ajuda. Lembre que tem alguém lá atrás que você pode ser um canal de bênção na vida dele, um canal de bênção na vida dela. Não pense que Deus vai te levantar, não pense que Deus vai te exaltar, não pense que Deus vai te abençoar para você tomar posse de tudo sozinho, não. Não. Deus trabalha na unidade, na comunhão. Lembre de abençoar alguém. Diga glória a Deus. Por quê, bispo? Para a fonte não secar. Os homens sabiam que Josué era muito experiente e cheio de habilidade. Porém, tem tipo de guerra que só vencemos se Deus estiver conosco. Verdade ou mentira? Verdade. Aqueles homens da tribo de Ruben, da tribo de Gade, da tribo de Manassés, sabiam que Josué era muito inteligente, sabia que Josué era muito habilidoso, sabia que Josué era um grande líder, mas a batalha que estava vindo depois do Jordão era tão terrível que só daria para vencer se Deus estivesse no meio deles. Mas Deus estava com eles, e Deus está com você. Amém? E porque Deus está com você, você também vai vencer. Diga glória a Deus. Quando chega no capítulo 1, versículo 18, na parte B, o capítulo é encerrado dizendo: tão somente seja forte e seja corajoso, Josué. Do começo ao final, a palavra liberada por Deus para Josué era essa: seja forte e seja corajoso. Parece que eu vejo Deus falando comigo e com você nessa noite: seja forte e seja corajoso. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Quando a gente chega no capítulo 2, vai falar a respeito da missão em Jericó, né? Capítulo 2, verso 1. O texto vai dizer: semelhante a Moisés, Josué também enviou uma missão. Moisés enviou a missão com 12, Josué enviou a missão com 2 homens para espiar a terra de Jericó. Capítulo 2, do verso 2 ao 6, vai falar a respeito de Raabe, a prostituta que hospedou e escondeu os 2 israelitas na casa dela. Por quê? Por que vamos falar sobre ela? Capítulo 2, verso do 9 ao 11, o povo de Jericó só tinha escutado falar sobre o Deus Todo-Poderoso e já estavam em pânico.
Eu não vou me aprofundar no capítulo 2, porque eu tinha tomado uma decisão. Qual foi a decisão que eu tomei? Pergunte, bispo, qual foi a sua decisão? Eu não iria falar sobre a fé de Raabe. Lá no livro, no capítulo 11 de Hebreus, tem lá que Raabe pela fé salvou a família dela. Mas eu não iria falar sobre Raabe. Eu iria pular de Josué e já iria para outro herói da fé, mais eloquente, alguém com nome mais famoso, quem sabe Gideão. Mas quando eu estava meditando no capítulo 2 a respeito de Raabe, o Espírito de Deus disse: você vai falar sobre Raabe. Então depois que eu terminar Josué, eu não vou para nenhum nome famoso, eu vou falar a respeito da fé de Raabe, e vocês vão ver que coisa terrível é a história de Raabe. Mas bispo, quem era Raabe? O texto acaba de dizer aqui, era uma prostituta. Mas bispo, por que o senhor vai falar sobre a prostituta? Porque Deus mandou. Deus ama as prostitutas. Diga glória a Deus. Como assim, bispo? Deus ama as prostitutas? Ama. Quer libertar elas e transformar em missionárias. Diga glória a Deus. Mas enfim, faltam 8 para as 9. E eu iria entrar aqui no capítulo 3, que vai falar a respeito da travessia do Jordão. Mas se eu entrar no capítulo 3 para falar a respeito da travessia do Jordão, eu não vou conseguir terminar. 8 minutos é muito pouco. Mas eu posso pelo menos dar a introdução e a gente continuar na semana que vem. Tem ensaio? É? Com esse povo aqui? É? Glória a Deus, aleluia. Josué capítulo 3, verso 1. O texto vai dizer que Josué e todo o povo de Deus se acamparam próximo do Rio Jordão. Próximo da onde? Aí no capítulo 3, verso 3, Josué fala assim: quando vocês virem mais adiante a arca da aliança do Senhor, o vosso Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, sigam eles aonde eles forem. Diga glória a Deus. Arca da aliança, aliança de Deus. Aliança em hebraico quer dizer berit. Berit significa, diga, concerto, pacto, testamento, acordo entre dois amigos. Lembra que alguém disse isso? Que vocês são chamados de meus amigos. Tem algum amigo de Deus aqui? Então essa aliança é com você, porque essa aliança significa pacto entre dois amigos. Diga glória a Deus. Bispo, ele é meu amigo ou ele é meu senhor? Ele é seu senhor, mas quando ele está se enxugando as suas lágrimas, ele se comporta como seu amigo, como seu consolador. Contrato formal mediante a palavra empenhada sob pena de morte. Isso te lembra alguma coisa? Aliança com Deus. Contrato formal mediante palavra empenhada sob pena de morte. Alguém morreu para te salvar. Há mais de 2.000 anos atrás, alguém morreu para me salvar e para te salvar. Essa palavra é verdadeira. A arca era o símbolo mais eloquente do pacto estabelecido pelo próprio Yahvé com seu povo. Só podia ser transportada a arca pelos sacerdotes que fosse da família de Levi, os levitas. A arca naquele tempo era como o trono de Deus na terra. Cadê a arca? Está aparecendo aqui no telão? A arca naquela época, irmãos, era como o trono de Deus sobre a terra.
no momento em que Deus resolvia descer do seu trono eterno, ele se manifestava exatamente na arca da aliança. Diga glória a Deus. E quando Deus se manifestava na arca, quando a glória dele descia na arca, tem algumas traduções que vai dizer que a Shekinah de Deus descia na casa. Vai dizer que a Shekinah de Deus descia no ambiente. Aí Fernandinho escreveu uma canção que fala sobre isso. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é sua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é tua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é sua glória sobre nós. Diga, derrama no teu Espírito sobre nós. Derrama no teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é tua glória sobre nós. E derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é tua glória sobre nós. Glória a Jesus. Você pode dizer que Ele é aquilo que a nossa alma sonhou. Dizer para Ele, Tu és. Cante com o seu coração. Cante com a sua alma. Para que o Espírito dele seja derramado. Para que a Shekinah dele venha te encharcar nessa noite. Glória a Jesus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. E dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, Tu és por quem a minha alma esperou.
fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Diga, dá-me. E dai-me de beber, pois tenho sede. Em outras fontes, porque a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Diga, tu és por quem a minha alma, a fonte da vida. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, glória a Jesus, quem a minha glória a Jesus, glória a Jesus, fonte da vida, glória a Jesus. que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Soberano Deus, bondoso Pai, te agradecemos por tudo quanto aconteceu nesta noite, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Oh Espírito de Deus, oh Espírito Santo, meu Deus, eu te peço nesta noite, meu Deus, toma minha vida em tuas mãos. Toma a vida deste homem, Senhor, que está aqui orando junto comigo agora. Toma a vida dele em tuas mãos. Toma a vida desta mulher em tuas mãos, meu Deus, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, não é a minha palavra, é a tua palavra que diz, meu Deus, que a tua Shekinah, Senhor, que o teu poder, oh Jesus,
quando descia através dos levitas, Senhor, através da arca da aliança, milagres aconteciam, sinais aconteciam. É a tua palavra que diz, Senhor, que os inimigos batiam em retirada. Oh, Jesus amado, Jesus querido, Raabe disse, Senhor, para os espiões, que toda a população de Jericó estava em pânico, porque ouviram falar do poder do Deus de Israel. O teu povo não tinha chegado ainda do outro lado, o teu povo não tinha atravessado ainda o Jordão, mas Raabe tomou posse apenas da notícia que Deus estava chegando. Pai amado, Pai querido, da mesma maneira como os inimigos ficaram atônitos, da mesma maneira como os inimigos, eles não puderam, Senhor, reagir, eu te peço, meu Deus, toma as nossas vidas em tuas mãos, nos sustenta, nos levanta, nos coloca de pé, da mesma maneira como o Senhor colocou Josué de pé, Senhor, nos coloca de pé nesta noite, nos levanta, Senhor, nesta noite, porque reconhecemos que Tu és, Senhor, reconhecemos que Tu és, meu Deus, aquele que nos escolheu, aquele que nos chamou, Senhor, porque a Tua palavra diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos, mas eu creio que eu estou pregando nesta noite para um povo escolhido. Eu creio que eu estou pregando para um povo que foi chamado, mas não apenas chamado, um povo que foi escolhidos para vencer as adversidades. Então, Pai, toma as nossas vidas em Tuas mãos, nos levanta, nos sustenta, Senhor. Toma nossos projetos em Tuas mãos, os nossos sonhos, toma os nossos familiares, toma a nossa casa, Senhor, em Tuas mãos. Meu Deus e meu Pai, repreende toda a ação do diabo contra as nossas vidas. Destrói, Senhor, toda a ação maligna contra as nossas vidas. Meu Deus e meu Pai, o texto diz, Senhor, que a arca da aliança representava um pacto, Senhor, entre dois amigos, um pacto entre Deus e o seu povo. Pai amado, Pai querido, nesta noite, meu Deus e meu Pai, segundo aquilo que o Teu Espírito Santo ministrou ao meu coração, Pai, eu quero profetizar em nome de Jesus, em nome de Jesus, sobre toda a Tua igreja, sobre todo o Teu povo. Eu quero profetizar, meu Deus, em nome de Jesus, a destruição, Senhor, de todo pacto diabólico, todo pacto satânico, em nome de Jesus, está sendo quebrado agora, está sendo desfeito agora, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, maldições antigas estão sendo desfeitas agora, maldições antigas estão sendo quebradas agora, em nome de Jesus. Pai, não é a minha palavra, é a Tua palavra que diz que quando a Tua glória descia, quando a Tua Shekinah descia, Senhor, milagres aconteciam. Meu Deus e meu Pai, toda maldição hereditária, em nome de Jesus, está sendo desfeita agora, segundo esta palavra. Toda maldição hereditária está sendo quebrada agora sobre as nossas vidas, segundo esta palavra. O texto diz, Senhor, que se nós meditarmos nesta palavra de dia e de noite, Senhor, iremos prevalecer diante das adversidades. E segundo a palavra que foi pregada nesta noite, todo pacto antigo está sendo quebrado agora, todo pacto do mal está sendo desfeito agora, toda maldição dos nossos antepassados estão sendo quebradas agora, na autoridade e no poder que há no sangue e no nome de Jesus. E nesta noite, meu Deus, um novo pacto nós tomamos posse, o pacto da nova aliança, no sangue de Jesus.
O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus que nos purifica de todo mal. O sangue de Jesus que nos liberta nesta noite de todo mal, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda o Pai, aplauda o Filho, aplauda o Espírito Santo. Que a misericórdia do Deus Todo-Poderoso, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja. E a igreja diz amém. Aplaude o Pai, aplaude o Filho, aplaude o Espírito Santo. 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 Glória a Deus. Deus abençoe a todos.